Queridos e queridas, meninos e meninas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora para mais um videozinho aqui do resumão do curso de Machine Learning que eu estou fazendo, porque eu quero tirar o bendito do diploma, do diplominha, mas eu não quero ficar simplesmente sem falar o que eu estou aprendendo, porque senão eu não fixo aqui na minha cabeça, tá bom? Então, vamos falar a diferença entre modelos supervisionados e modelos com resultados modelos não supervisionados. Então, que cacete é o supervisor ou não supervisor? Vai ficar alguém olhando? Não. Quando nós estamos tratando, vou fazer o exemplo de um algoritmo supervisionado. Então, eu tenho aqui a minha altura em x, eu tenho aqui minha altura em y, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, na altura, eu tenho aqui meu peso de n pessoas e eu tenho a altura. Tratando que eu tenho o peso em quilogramas e aqui eu tenho a altura em metros, né? Ou centímetros, depende de como que você quiser fazer a sua escala, tá? Então, se eu for para analisar aqui, né, eu vou colocar, por exemplo, uma tendência ascendente, ok? Então, conforme vai aumentando, existem pessoas que são obesas e afins, mas dá para você ter mais ou menos uma noção, uma percepção que quanto maior a pessoa, mais pesada ela é. Né? Não estou falando de gordo, estou falando simplesmente do resultado final, que é só o tanto que ela pesa. Né? 200 quilos, 100 quilos, seja lá o que for. Tá? Mas assim, não dá para eu simplesmente só meter um monte de if aqui, porque uma coisa é eu montar um modelo em cima dos dados ao qual eu tenho e simplesmente vão ser esses. Outra coisa é eu querer fazer... Eu estou passando uns alquinhos na mão, tá? Porque é gostosinho passar na mão também. Outra coisa é eu querer fazer um modelo ao qual ele seja genérico ao ponto de eu conseguir colocar um dado ao qual não tive nenhuma observação, ao qual o modelo não foi montado, e eu tenha um resultado. Tá? Mas beleza, aonde que entra a parte supervisionada da coisa? A parte supervisão, quando você entender a parte de supervisão, você sabe com S, um algoritmo supervisionado, ele tem o quê? Você tem o cacete do resultado. Então você sabe qual que é o resultado daquilo que você está analisando. Então você sabe, por exemplo, que tipo de pessoa que a pessoa é, sei lá, se a pessoa ela é forte, a pessoa é fraca, se a pessoa, por exemplo, vai dar calote na sua empresa ou não, se você sabe que tipo de categoria de crédito que ela tem, que tipo, quanto que ela vai retornar de empréstimo, quanto que é, por exemplo, o quanto que você pode ceder de crédito para essa pessoa, né? Então, assim, você tem o resultado daquilo nos dados aos quais você está treinando o seu modelo. Uma coisinha só que eu só vou falar, que quando você tem uma determinada quantidade de dados, então, vamos dizer que você esteja fazendo um algoritmo para você saber se a pessoa vai te dar calote ou não. Então você vai ter N pessoas aqui, que várias vão ter dado calote, várias não vão ter dado calote, e você vai pegar o comportamento delas em cima de determinadas características que ela tem, idade, renda, quantidade de carros que ela tem, quantidade de motos que ela tem, quantidade de filhos que ela tem, seja lá o que for que você quiser colocar aqui, que ache relevante, né? Existem formas matemáticas para você saber se aqueles dados eles são relevantes ou não em cima do resultado. Só que no fim das contas, você vai saber quem está dando calote e quem não está. Daqui você vai fazer o quê? Você vai pegar um pedaço desses dados, você vai usar, separar eles para poder fazer o teste do seu modelo, e outro pedaço você vai separar para quê? Para você fazer o treino do modelo. E quando você tem o teste e você tem o treino, aqui dentro, no fim das contas, você sabe qual que é o bendito do resultado, qual que é o Y, né? Qual que é o resultado daquilo que você está querendo prever, o quanto que a pessoa vai consumir no seu boteco, o quanto de carros que ela vai poder fazer, qual que é uma previsão, por exemplo, da próxima manutenção de determinado carro, dado o consumo, dado o uso daquele carro, seja lá o que for. Você sabe aquilo que você está querendo chegar. Qual é o resultado daquilo que você está querendo chegar? E com o que você vai comparar? Isso que entra a parte de supervisão. Os dados ao qual você está separando para teste, para treino, que você usa para o seu modelo, você sabe quais são os resultados que você quer e quais são os resultados daquele monte de dados ao qual você está analisando. Tá? Isso é um algoritmo supervisionado. Quando você está tratando de um algoritmo não supervisionado, já é um pouco diferente. Né? Então você está falando de não supervisionado, você está falando do quê?
Você está falando que você tem uma massa de dados que você vai tentar achar em cima desse modelo características parecidas, né? Sejam tipo valores, sejam categorias, seja lá o que for, aos quais você consiga agrupar esses determinados dados em determinados grupos. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu tenho vários dados, sei lá, tipo, eu vou inventar aqui um monte de dado que eu plotei, sei lá, num eixo Y e num eixo X, né? Eu plotei aqui, mais ou menos. Eu fiz um plot, né? Eu coloquei um gráfico com as bolinhazinhas, né? Eu tenho aqui meus dados. E aí eu posso organizar eles em cima, tentar achar grupos aos quais eles se encaixam. Existem vários tipos de algoritmos para cada um deles, tá? Então aqui eu posso falar sobre algoritmos, por exemplo, para você saber o quão próximo está um vizinho do outro. Você pode saber tem algoritmos, por exemplo, que você ordena esses dados em cima de hierarquia, quem vem antes, quem vem depois, em cima de quais são os dados, quais são a proximidade entre determinados dados. E aqui em cima você está tratando sobre, você já sabe o determinado valor e você quer estimar ou você quer generalizar para saber se aquele valor ao qual você está vendo, ele é um valor, ele bate com aqueles valores ao qual você está analisando. Se vai ser um consumo, se vai ser uma categoria, ou aqui embaixo, se você consegue determinar determinados dados, determinadas características em conjunto entre esses determinados dados. Eu posso usar dados que já são supervisionados em um algoritmo não supervisionado? Pode. Às vezes pode ser que em cima disso daqui, você, por exemplo, consiga achar grupos parecidos, ao qual num algoritmo de supervisionado você não conseguiria. Às vezes você pode, sei lá, você pode trabalhar no mercado e você acaba sabendo, por exemplo, que você roda um teste não supervisionado e você acaba sabendo, sei lá, que quem consome manteiga, ele é uma pessoa, por exemplo, que consome leite. Ele consome, ou sei lá, tipo, pessoas que compram leite são pessoas que tendem a comprar mais pasta de dente. Porque, não sei, é uma coisa que você pode achar, por exemplo, nos seus dados, tá? Aí você pode achar em cima dos dados de algoritmos não supervisionados. Então, como eu disse, supervisão, a diferença entre um algoritmo supervisionado e não supervisionado é que no supervisionado você sabe, você passa para o algoritmo qual que é o resultado. E você consegue comparar entre o teste e o treino se aqueles resultados eles batem ou não, quão distante eles estão do resultado real, né? Ao contrário do não supervisionado, você vai agrupar esses dados a partir de suas características e o quão agrupados eles estão, e o quão próximos eles estão ou não. Beleza? Existem algoritmos diferentes, existem resultados diferentes, mas isso daí eu vou entrar num próximo vídeo. Beleza? Beijos, até mais!